Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a sua face, hoje início de sábado, né? Que o sábado de todos seja uma bênção, em nome de Jesus. Shalom, Leninho. Hoje é dia 29 de agosto de 2025, estamos a 569 dias do término da geração da figueira. Shalom, Vanise, seja bem-vinda. Shalom, Sandra, seja bem-vinda. Shalom, Cláudia, bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor, Jaque. Deus te abençoe, minha irmã. Você, as crianças, sua família. Em nome de Jesus. Minha voz hoje está falhando de novo. Mas é assim mesmo, daqui a pouco a gente vai ficando velho, a gente vai pegando na manivela. A gente, depois que fica velho, só pega na manivela. Shalom, Andréia. Boa noite, Fernanda. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. A minha voz está desse jeito. Ela falha, de repente eu começo a falar, vai na manivela, ela vai melhorando. Mas vamos lá. Deixa eu tomar um pouquinho d'água para ver se melhora. Mas vamos lá. Amém, Jaque, amém. Tanta coisa acontecendo aí, né? O mundo tá de ponta cabeça, eu tava vendo, não sei se vocês viram a capa da The Economist com o Bolsonaro. Gente, que horror, que é aquilo? Jesus tem misericórdia. Shalom, Edna. Eu fiquei chocada de ver aquela capa. Aí eu fui escutar o pastor... Boa noite, Tânia. Aí eu fui escutar o pastor Carlos Cardoso, né? Ele fez um vídeo só sobre isso. Olha, eu vou te contar, é uma coisa assim absurda, né? Absurda. Vamos ver o que vai dar tudo isso, né? Boas coisas a gente sabe que não vem, né? Já sabe que nós estamos no final, né? Mas vamos aguardar, ver que vai ser muita explosão a semana que vem, a outra, né? Vão ser semanas explosivas para o Brasil. Shalom, Viviane, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Acho que eu dei shalom para todo mundo. Mas eu estava hoje, estou aqui, aliás, eu estou estudando Shalom, Maria Rita. Boa noite, Graciele. Shalom, Simone. Eu estou estudando hoje eu passei o dia para dei uma geral na casa, né? E quando foi lá pelas 3 horas, eu peguei aqui para estudar sobre as festas judaicas, né? Porque as festas judaicas... Comecei agora, Graciele, comecei agora. As festas judaicas, elas predizem, né? Elas são como é que fala? Elas são o espelho do que Jesus veio fazer, né? Irmã, hoje fiquei assustada com o anúncio da CEMIG, a Companhia de Energia de Minas, falando para deixar os documentos e uma mochila preparados para uma emergência. No Nordeste também tá desse jeito o negócio lá. Diz que tem celular apitando para tudo quanto é lado. Entendeu? Ainda mais aí, né? A CEMIG como é que fala? É Minas Gerais, né? Vocês têm a Furnas aí, grande, né? Grande Furnas. Boa noite, Alberto. Irmãos, eles estão avisando, né? Porque é o seguinte, o negócio vai acontecer do momento para o outro, entendeu? As coisas que estão vindo aí, ó, presta atenção. Nós temos 569 dias para o término da geração da figueira. O que fala lá? Em Mateus 24. Em Mateus 24 diz que estas coisas iam tudo acontecer dentro da geração da figueira. Falta, Shalom, morada do Altíssimo, essas coisas vão acontecer em 569 dias. Vamos colocar em calendário gregoriano. 2028. Boa noite, Eliane. Entenderam? Então, se colocar no calendário judaico, entendeu? Pois eles estão preparando o povo, né? Para o que está vindo. O que vem vindo aí não é brincadeira. Minas Gerais vai ser um estado assim sofrido. Por que vai ser sofrido Minas Gerais?
por causa da escravatura, entendeu? A escravatura tem muito, ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Gente do céu, não brinca não, São Paulo também. A coisa vai ser cruel, entendeu? Eles, claro que eles sabem sim, sabem de tudo. Quem não sabe somos nós. Quem não sabe, gente, o povo das trevas, eles têm mais sabedoria do que a gente, se vocês quiserem saber, tá? Por isso Jesus disse, né, que eles estão mais ligados na situação do que nós. Eles vigiam mais do que a gente. Exatamente, é muito sangue na mão, entendeu? Ontem fui ao banco e fiquei espantado. Não tem mais segurança nem porta giratória. Eles me disseram que não tem mais dinheiro para as agências, por isso não precisa mais de segurança. Jesus amado. Boa noite, Patrícia. Paz, doutor Ivânio. A situação tá por aí, né? Muito sangue inocente derramado, esse sangue vai ser cobrado. Como é que Deus vai cobrar esse sangue? A terra vai gemer. A terra vai gemer. O Rio Grande do Sul, a terra já gemeu e vai continuar gemendo. O doutor Ivânio tá aí, eu posso falar, né? Tem a Mônica também, que sempre tá aqui. O Rio Grande do Sul, a terra já gemeu e vai continuar gemendo. Não vai parar, entendeu? Por quê? É muito sangue inocente derramado, muito trabalho para Satanás feito nas terras, entendendo como é que é? Irmãos, conforme o pecado do lugar, Deus vai cobrar. Conforme o pecado do lugar vai ser cobrada. Exatamente, terra arrasada, é o que o doutor Ivan está falando. Entendeu? Conforme o pecado da tua cidade, vai ser a cobrança. A terra vai cobrar. Eu sempre falo para vocês, né? Daquele cientista que eu fui numa palestra dele, eu tinha 15 anos, e não se falava ainda de, meio ambiente, não se falava nada disso, mas ele falou aquele dia assim, ó, Deus perdoa sempre. O homem às vezes e a natureza nunca. Por que ele falou aquilo? Porque é o seguinte, irmãos, Deus já deixou um dispositivo na natureza. A hora que o limite ultrapassasse da perversão humana, a natureza ia gritar. E não se esqueça que a terra é viva. A terra é viva. Quando Deus passa sobre a terra, quando Deus anda sobre a terra treme. Os vulcões explodem. Entendeu? O mar se agita. Entendeu? Hoje saiu os endividamentos das cidades do Rio Grande do Sul. É o maior da história. Mas é. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda, minha irmã. Mas é isso aí. A coisa... Nunca teve tanta corrupção como está tendo agora. Sinal do quê? Sodoma e Gomorra. Lembra? Eu li ontem para vocês. Dos juízes que tinham em Sodoma e Gomorra. Irmãos, a coisa não é brincadeira, não. O negócio é sério. A gente fala e as pessoas pensam que a gente tá maluca, sabe? Eu já fui chamada de louca, maluca. Eu já fui chamada que eu... Como é que chama? Que eu era sabichona, né? E que achava que os outros não sabiam nada. E não tem nada disso. Eu simplesmente leio a palavra de Deus e olho para a notícia. E você vai ligando. O Espírito Santo vai fazendo você ligar uma coisa na outra. Entendeu? Mas como eu... Tem centenas e qualquer um pode, Deus pode usar. Tá entendendo? Tem pessoas que têm visão muito maior que a minha. Eu corro atrás deles para compreender o que eles estão vendo. Entendeu? Exatamente, vamos entrar no nosso caminho, porque falta pouco para prestarmos conta diante do tribunal de Deus. Por isso eu estava estudando as festas hoje, né? As festas do Senhor eu estava estudando aqui. E... nós sabemos que Jesus virá numa festa das trombetas. Jesus vem numa festa das trombetas. Cada vez que eu estudo, eu fico mais impactada. Eu estou aqui fazendo um estudo para trazer uma coisa bem desenhada, entendeu?
porque tem muitos irmãos que às vezes não conhecem, né? Não conhecem sobre isso, como eu também não conhecia, entendeu? Eu aprendi, eu aprendo muito. Então, eu aprendo com outros irmãos também, claro que eu aprendo. E aprendo com o Espírito Santo. Tem horas que o Espírito Santo fala com a gente, né? Mas aprendo muito com os meus irmãos, que eu sei que são irmãos que estão buscando a Deus em espírito e em verdade, né? E cada um de nós vai entendendo um pedacinho e vai juntando e vamos fazendo todo o quebra-cabeça da palavra. E a gente vai transmitindo, né? Para quem nos escuta, entenderam? Para quem nos escuta. Isso é arrogância? Não, isso não é ser arrogante. Não, é se a gente buscar informação para compartilhar com os nossos irmãos, que às vezes não tem tempo para ir buscar informação, né? Não tem tempo, ou às vezes alguém que sabe muito, mas às vezes não consegue passar direito, né? A pessoa fica confusa. Então eu gosto de desenhar. Às vezes eu desenho tanto que eu acho que eu confundo todo mundo. De tanto que eu quero dar os mínimos dos mínimos detalhes, acabo achando que eu fico confundindo as pessoas. Por isso que eu pergunto, gente, vocês conseguiram entender? É porque, como a minha cabeça tem horas que ela vai na frente do que eu falo, então às vezes eu corto até as palavras, tá? Mas é por isso que eu pergunto isso. Vocês estão conseguindo compreender o que eu tô falando? Porque eu sou complicada para me compreender, entendeu? Eu sou daquelas assim, rapidão, sabe? Comigo é tudo tá. Então é difícil. E você sabe que burro velho não muda passo, né? Então é por aí. Mas é isso aí, meus irmãos. Mas nós estamos nas portas da volta de Jesus. As portas. Minha filha estava falando comigo agora à noite, né? Que ela chegou e falou: mãe, ninguém tá prestando atenção que Jesus está voltando. O pessoal tá tudo correndo para ganhar dinheiro aqui, ganhar dinheiro ali, isso, aquilo outro, ninguém tá nem sonhando do que tá para acontecer. Falei para ela, ó, e o que vai acontecer vai ser que nem na Frau, né? Lembra da Frau? Minha mente é meia hiperativa, meia, né? Já não é mais direito porque a velhice não tá deixando. Mas como é que fala? Nós temos que perceber o seguinte, que como foi aquela vez que fecharam todos nós dentro de casa de uma hora para outra, o mundo parou, lembra? Vai acontecer de novo. Não sei se será por peste, mas eu sei que vem vindo algo que vai parar a humanidade. Eu sou assim, amada, eu não consigo explicar o que foi dado pelo Espírito do Pai. Pois é, eu tento explicar, vamos ver se vocês conseguem me entender, né? Vamos ver. Mas é isso aí, irmãos. Então eu vou falar alguma coisinha hoje sobre... Eu não terminei ainda de ver tudo que eu quero. Eu achei um texto muito bonito e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar esse texto com vocês, eu quero ler com vocês aqui 15 de 1 Coríntios, que também faz parte do que nós vamos falar amanhã, tá? Amanhã eu quero trazer bem detalhado mesmo. Ó, eu tô aqui com 2 páginas já feitas, entendeu? Sobre a festa, com tudo anotadinho, as festas de outono, as festas de verão, tá aqui, ó, tô estudando, né? Porque para mim também não é tão novo, mas da maneira que está vindo agora, porque é o seguinte, conforme o tempo vai passando, as profecias vão se abrindo. Conforme o tempo está avançando, Deus está despertando o seu povo. Olha, o que eu tenho visto de gente falar, porque quando eu comecei a falar aqui com vocês sobre os dias que faltavam para a geração da figueira, eu só tinha visto 2 pessoas falarem sobre isso e nem era no Brasil. Tudo espanhol, tudo espanhol. E aí eu comecei a estudar. Quando eu vi isso, eu comecei a estudar. E comecei a fazer os cálculos. E aí eu vi, né? Se nós formos fazer o cálculo no calendário gregoriano, nós estamos... dia 14 de maio de 2028 se encerra a geração da figueira.
Se o cálculo que eu creio, o cálculo do calendário caraíta, que é o calendário judaico, referente ao que está na Bíblia, os caraítas são judeus, tá? Que não observam Talmud, não observam Zohar, nada disso. Eles só observam a Bíblia pela Bíblia, a Torá pela Torá. E de acordo com o calendário deles, o calendário deles é de 360 dias. Nós estamos a 569 dias para o término da geração da figueira. E nós estamos há 4 anos para terminar o 6º milênio. Entendendo? Pelo calendário caraíta. Boa noite, Maria Alice. Então, prestem atenção. Então, Deus começou a despertar o povo. Já faz quanto tempo que eu falo sobre isso? Já faz uns 3 ou 4 meses, não é isso, não? Que eu falo sobre que eu tô contando, né? Tô fazendo a conta dia a dia, eu tô aqui diminuindo, né? Graça e paz, minha irmã. Eu tô aqui diminuindo dia a dia, acho que já faz uns 4 meses que eu tô fazendo isso. E agora eu tô vendo um monte de gente falando sobre como é que diz? A geração da figueira. Por quê? Porque tá chegando, irmãos. A nossa redenção tá chegando, ela tá às portas. Boa noite, Aline. Ela está às portas. Queira ou não queira, Jesus está voltando. Vai ser no término da geração? Não sei. Pode ser que seja um pouco depois, pode ser um pouco antes. É por isso que eu estou estudando a festa das trombetas. Por quê? Porque quando Jesus fala lá em Mateus, o dia e a hora ninguém sabe, as pessoas estão achando, nós sempre achamos que era que ninguém sabia o dia e a hora. Não. A festa das trombetas, o nome dela em Israel é o dia e a hora ninguém sabe. Por quê? Porque eles têm que ver a lua nova, tem que ver um risquinho da lua nova. E tem que ter 2 testemunhas para comprovar que o risquinho da lua nova apareceu. Por isso chama o dia e a hora que ninguém sabe, porque ela pode acontecer em 2 dias e pode não acontecer também. Quando acontecia isso, eles iam para o deserto para poder se certificar da lua, porque no deserto não tem nuvem. Quando estava nublado na cidade, eles corriam para o deserto. Entenderam? Então é isso. Quando Jesus fala o dia e a hora ninguém sabe, ele não está falando de não saber, de não ter conhecimento. Ele está falando da festa. Ele está falando que ele vem na festa das trombetas. Como ele morreu na Páscoa, passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, que é a festa dos pães ázimos. Ressuscitou na primícia. 40 dias da primícia, ele foi ressurreto. E se você não sabe, porque eu também não sabia, a festa das primícias, ela vai do dia que ela é, né, deixa eu ver aqui, a primícia começa no dia, como é que diz? Após a festa dos pães ázimos, já começa as primícias, certo? Então é no mês de Tise, né? De Nissan, a Páscoa, é no mês de Nissan, 15, no dia 16 de Nissan, começa a festa das primícias, é quando Jesus ressuscita. A partir daí, até 50 dias depois, é o Pentecostes. É a última vez que eles oferecem a Deus a colheita da cevada. Então, eles oferecem a Deus a colheita do Shalom, Joelma, a colheita da cevada no primeiro dia das primícias e encerra a festa das primícias 50 dias depois, 49 mais 1, entendeu? Jesus, ele é como recebido nos céus aos 40 dias da festa das primícias, para chegar no Pentecostes. Ele fala para os discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E o que aconteceu? Eles ficaram no cenáculo, aguardando, no cenáculo, porque eles não trabalhavam nesse tempo. Esse tempo era um tempo que a terra não trabalhava, nada, era tempo de festa.
Chegou no dia de Pentecostes, por isso tinha muita gente em Jerusalém, porque eles estavam celebrando esta festa. Chegou o dia de Pentecostes e o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado na igreja. Ali começa a igreja de Jesus Cristo. É ali que se dá o início da igreja de Jesus. Entenderam? Então as festas da primavera, elas já foram cumpridas por Jesus. Páscoa, presta atenção, pães ázimos, primícias e Pentecostes, que é o início da igreja. É o início. Foram cumpridas. Agora é o quê? É a festa que é o dia, a hora, ninguém sabe, que é a festa das trombetas. E o Senhor está despertando muita gente para isso. Muita gente. Eu estou vendo um monte de gente falando a mesma coisa. Os americanos, então, vocês não têm noção de como os vídeos em inglês todinhos só sobre isso. Festa das trombetas. Então eu estou pegando alguns rabinos que explicam bem para que eu possa entender. Eu estou pegando alguns textos ótimos também de rabinos, entenderam? Para explicar, para trazer para vocês bem detalhado, para a gente poder entender isso, para você saber que Jesus voltará numa festa como é que fala? Das trombetas, que é a festa do dia e a hora ninguém sabe. Que interessante, né? Então, meu irmão, vamos nos preparar, porque essa festa é no todo o mês de setembro. Vamos nos preparar. Presta atenção. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Pode ser esse ano agora, tem muita gente falando que é esse ano. Eu não acredito que seja esse ano, não creio que seja esse ano. Ano que vem, não sei. O outro ano, aí eu já fico alerta. No outro, então, aí, minha filha, já tá, a coisa nós já estamos a qualquer momento. Entendeu? Exatamente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Então, nós temos que ter entendimento. Então, mas o que nós vamos fazer? Tem um monte de irmãos sonhando. Um monte de irmãos sonhando com agora. É que nem eu conversei com uma irmã. Pode acontecer que esses irmãos estão sonhando, achando que agora estão fazendo uma interpretação errada do sonho. Mas é um despertamento para nós acordarmos que a coisa vai acontecer. É um despertamento para nós entendermos a festa das trombetas. Tá entendendo? É um despertamento para você ficar com a tua vida em ordem. Porque Jesus vai voltar. E vai ser nessa festa. Entenderam? E vai ser nessa festa. Então, meu irmão, não é você... eu vou me santificar nos dias da festa. Não, meu irmão, não é assim não. O que vem vindo por aí, se você não tiver em santidade, você não vai conseguir passar. O que vem vindo por aí a partir desse mês de setembro, meu irmão, vai ser uma paulada na cabeça de muita gente. Eu vou dizer uma coisa para você. O que tá vindo aí, muita gente vai encerrar sua vida, porque não vai suportar. Muitos empresários vão encerrar suas vidas. Escuta o que eu tô falando. Por quê? Porque eles não têm a graça de Deus. Eles não conhecem o que nós conhecemos e também não querem conhecer. Esse que é o pior problema. Eles não querem, eles não têm. Você tá entendendo? Deus para eles é lá e eu aqui, acabou. E se é que eles acreditam que Deus está lá também. Entendeu? Então, mas eu e você, que cremos na palavra de Deus, é hora de colocar a casa em ordem, é hora de santificação, é hora de mudar de comportamento, é hora de ficar alerta, porque Jesus breve voltará. E aquele que tiver, meu irmão, com a sua vida atrapalhada, aquele que tiver com a sua vida sem estar no centro da vontade de Deus, sem estar cumprindo os mandamentos de Deus e estar na fé de Jesus, eu sinto em te dizer, vai ficar. Vai ficar. E se ficar, não vai aguentar o que vai passar. Vai ter que ter muita força para morrer por amor a Cristo. Vai ter que ter muita força. Você vai ter que tirar forças da onde você não tem. E te digo mais uma coisa. O Espírito Santo não vai estar sobre a terra. Boa noite, Maris. Não.
O Espírito Santo vai estar só sobre a cabeça de alguns, entendeu? No ano passado, eu vou te enviar ensinamentos de um rabino messiânico, Youssef, que aprecio muito. Ele ensina despertamento, ele ensina sobre as 7 festas do autismo. Manda sim que eu quero ver. Manda sim, quero ver sim. Entenderam? Então, vamos ficar alerta. Vamos ficar com a nossa vida. Exatamente, requer renúncia e preparação. Eu estava vendo, né, que tem alguns crentes que estão vendendo tudo que tem, porque Jesus vai voltar agora. Irmãos, presta atenção. Irmã, a senhora está com dificuldade para orar? Não. A mente não firma, sinto um peso enorme, que tempos difíceis tenho passado. Sabe o que é isso, o morada do Altíssimo? Eu tô te chamando assim porque eu não sei seu nome, tá? Mas isso daí é opressão maligna. Opressão maligna. Você tem que lutar, você tem que vencer Satanás. Resistir ao diabo, ele foge de você, entendeu? Você, nem que a tua mente não consiga, parece que você não está conseguindo, você avança. Você fala em nome de Jesus eu vou ler, em nome de Jesus eu vou orar. Tá entendendo? Porque existe sim um peso no ar. Existe, porque é o seguinte, gente, presta atenção. Olha, presta atenção que eu vou falar. Deus criou o céu para os anjos, certo? Deus criou a terra para os homens. Mas existem seres que se distanciaram da presença de Deus, não é verdade? Esses seres que se distanciaram, esses anjos caídos que saíram da presença do Pai e arrastaram multidão de anjos com eles, eles não têm lugar para ficar. Eles não podem descer à terra porque é dos homens, e eles não podem voltar para o céu porque lá Deus não permite. Então eles habitam nas regiões celestiais. Por isso Paulo em Efésios diz, né, que das regiões, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Agora tem um detalhe, a volta de Jesus está muito próxima. Aonde é que nós vamos encontrar com Cristo? Vocês sabem aonde que nós vamos encontrar com Cristo? Alguém responde para mim aí, aonde é que nós vamos encontrar com Cristo? Pois é. Vocês sabem, né? Senão eu vou demorar muito aqui. Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Como é que a noiva e o cordeiro vão se encontrar nos ares se os ares estiverem cheios de demônios? Me explica. Pois é. Então o que está acontecendo? As estrelas do céu estão caindo. Os anjos que estão nas regiões celestiais, que não podem estar no céu nem na terra, neste momento eles estão descendo. Por que vocês acham que está havendo? Boa noite, Suzana. Por que vocês acham que está havendo tanto sacrifício? Tanto batuque de tambor? Por que vocês acham que está havendo tanta invocação demoníaca no mundo como nunca houve? Para que esses anjos possam entrar. Por que vocês acham que o Bill Gates quer tampar o sol, para o sol não refletir na terra? É porque desses anjos tem uns que não podem com a luz do sol. Você está entendendo, meu irmão? Isso é coisa séria que eu estou te falando. Então eles têm que descer, porque a guerra deles vai ser aqui. Deus vai acabar com eles aqui. Entendeu? E os ares têm que estar limpo, tem que estar completamente limpo, sem nenhum caído ali nos ares. Porque ali vai ser o casamento, o encontro de Rebeca com Isaac. Entendeu? O encontro da noiva e o cordeiro. Tá entendendo? Isaac representa Jesus. Lembra que Deus mandou que Abraão colocasse Isaac para ser imolado? Estava ali representando a Jesus. Abraão estava ali como Deus e aquele menino Isaac como Jesus. E Deus coloca o cordeirinho, né, lá engarranchado lá para ele pegar e poder sacrificar no lugar do filho, entendeu? Então, meus irmãos, Rebeca e o seu noivo, a noiva e o seu noivo vão se encontrar nos ares, mas os ares têm que estar limpos. Então, esse peso a irmã aí, eu não lembro o nome dela aí agora,
como é que é o nome dela? É Morada do Altíssimo, que tá falando aí que ela tá sentindo, é isso que tá acontecendo. O peso maligno tá aqui. E como é que nós vamos vencer isso? Aí é que mora a situação. Santificação, fé, 2 pilares que nós temos que ter, fé e santificação. Sem esses dois, não tem como fazer nada. Aí você vai assim, mas irmã Ruth, nós não temos que ser revestidos do poder de Deus? Temos também. Como é que eu vou me revestir do poder de Deus? Se eu tiver fé, se eu tiver santificação, o revestimento do poder de Deus, ele é instantâneo na tua vida. Entendeu? Porque aquele que tem fé e busca santificação, ele busca orar. Para orar, você não precisa estar prostrado. Não. Você precisa estar com o teu coração de joelho o dia inteiro. Você está limpando a casa, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Você está limpando a casa, você está clamando, Senhor, eu confio em ti. Eu peço que o Senhor entre na minha casa, na minha vida. Entra nas paredes dessa casa com o teu Espírito Santo. Faz uma obra na minha família. Você vai clamando a Deus dentro da tua casa. Reveste a minha casa com o teu poder. Não deixa Satanás chegar na porta da minha casa. Ora nas paredes da tua casa. Irmãos, aqui eu oro nas paredes da minha casa. Eu oro. Eu oro nas paredes da minha casa. Tá entendendo? Eu oro, irmãos. Eu oro. Você pode falar assim, mas Ruth, se isso é loucura? Pode ser. Eu oro porque foi Deus que me preparou essa casa para eu morar. Então ele tem cuidado de mim e da casa que eu moro. Entendeu? Ele tem cuidado de mim e da casa que eu moro. Tá entendendo? Desse jeito, lembrando também que os aceleradores de partículas, aqueles da Suíça, sim, aquilo lá vai trazer os demônios que estão como é que fala, no abismo, né? O CERN vai trazer os demônios que estão no abismo, principalmente Abaddon, né? Abaddon e Apolion, quer dizer, é Abaddon, Apolion e o nome dele em latim é Apolo, entendeu? O CERN não tem só lá na Suíça não, viu? Aqui no Brasil tem um também, que é o Sirius, tá aqui em Campinas, entendeu? Tá aqui em Campinas. É uma triangulação de CERNs que vão fazer com que o anjo suba do abismo. E esse abismo, a porta dele, sabe onde é que é? Sabe onde é que é a porta do abismo? É lá no Triângulo das Bermudas. É lá no Triângulo das Bermudas que é a porta do abismo. Ali é que vai ser aberto para que esse anjo saia de lá. Ruth, minha mãe também me ensinou a orar nas paredes e em cada coluna da casa. Exatamente, faz diferença. Viu, a irmã que estava aí me perguntando, faça isso, minha irmã, ore nas paredes da tua casa. Ore como a Joelma colocou aqui, nas colunas da casa. Ore, tá entendendo? Nós precisamos que a nossa casa também esteja com a proteção dos anjos. Olha, quando eu mudei aqui, há 12 anos atrás, eu orava todas as madrugadas aqui no fundo. Eu orei aqui no fundo até 2 anos atrás, eu orava toda madrugada aqui fora de casa. Depois é que eu parei, que tá ficando mais complicado, então eu parei de sair para orar lá fora. Eu oro aqui dentro, na janela da minha casa. Mas eu circundava a casa de madrugada, orando nas paredes da minha casa. E Deus mandava eu ungir a casa. Eu ungi a minha casa inteira. Eu ungi. Irmãos, quando foi um belo dia, deu uma ventania aqui na madrugada, mas o vento uivava assim de uma forma tenebrosa. Quando eu olhei para o lado de cá, porque quando o vento vem daqui, o vento é para acabar, é para derrubar. Quando eu olhei, o vento vindo e aquela nuvem cor-de-rosa, clara por cima. Naquele momento eu vi que o vento ia levar o telhado da casa embora. Tô falando sério, não tô brincando não. E eu comecei, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu parecia uma doida aqui dentro. De repente eu escutei assim, você não tem fé não? Você não tem autoridade do Espírito Santo não? Manda a tempestade parar que ela vai parar. Para de choramingar e age. Irmãos, naquela hora, eu coloquei a minha mão para cá e eu só falei assim, tempestade, em nome de Jesus, não pega na minha casa. Quando eu falei assim, irmãos,
o vento passou por cima da casa. Eu vi o vento passar por cima da casa. Era como se fosse uma muralha. Era como se fosse uma muralha. Ele vinha de frente para minha casa. Ele ia arrebentar os touros que eu tenho aqui na frente, arrebentar tudo. Ia levar o forro embora. Quando eu escutei aqui, você não tem autoridade, você precisa. Para de choramingar e age. Nesse momento eu lembrei Jesus no barquinho, que ele mandou que o vento parasse. E eu levantei a minha mão e coloquei: vento, em nome de Jesus, não passa pela minha casa. E ele subiu e foi embora. No outro dia, irmãos, a rua estava inteira, as árvores tudo para baixo. Tá entendendo? E a minha casa estava de pé. Não aconteceu nada. Entendeu? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, eu creio no Deus que prometeu cuidar de nós. Eu creio. E por que eu tô falando isso? Eu orava todo dia em volta da minha casa. Orava todo dia em volta da minha casa. Porque eu pedia para o Senhor: põe uma proteção, Pai, na minha casa. Minha casa é de madeira. Minha casa é frágil. Põe uma proteção em volta da minha casa para que não venha acontecer nada. Porque naquele tempo, Deus já me mostrava o que vinha. Há 12 anos atrás, Deus me mostrava o que vinha sobre a terra. Principalmente na parte da natureza. Teve um dia, nesse tempo, né, que o Senhor me mandou eu sair às 3 da manhã e orar lá de cima até lá, o quarteirão de cima, que já é o quarteirão final da minha rua, até lá embaixo, no bosque. E eu falei: bom, se Deus mandou, ele vai me guardar, né? E eu peguei e fui. Me arrumei, coloquei minha roupa e fui. E fui orando, e eu esticava minha mão para os dois lados, para uma casa e para outra, e clamava a Deus para que Deus tivesse misericórdia dessa rua, protegesse o bairro em nome de Jesus, e fui descendo. Passou mais ou menos uns 3 dias, deu uma outra ventania, mas não foi tão forte quanto essa que eu contei para vocês. E passou aquele vento, passou, tá bom. Quando foi no outro dia, chegou minha vizinha e falou assim: Ruth, você viu o que aconteceu na casa da esquina? Falei: não. Ela falou: as árvores aqui, irmão, são mais ou menos, eu calculo que deva ter uns 15 metros de altura. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Uns 15 metros de altura. Quando ela falou: Ruth, a árvore era para ter arrebentado com a casa inteira. Uma sibipiruna alta, antiga, de 50 anos atrás. A cidade está com 70, se não tiver 70 árvores. Irmãos, a árvore caiu em cima, era para ter caído em cima do telhado da casa. Ela caiu exatamente em cima da coluna do muro da casa. Por um triz, não foi em cima da casa e arrebentar a casa inteira. Por que eu estou te contando isso? Porque oração tem poder. Por mais fraca que você possa se sentir, a oração tem poder. Quando clama a Deus, o poder dele aparece. Deus é maravilhoso, ele é aquele que nos reveste com seu poder. Pode ser a mais fraca da oração. Não existe oração fraca. Existe um coração que está tremendo de medo por não ser ouvido. Mas o Senhor escuta todos aqueles que os clamarem. Shalom, Luciana, seja bem-vinda. O Senhor escuta todo aquele que o clamar. A palavra de Deus diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Presta atenção. Nós temos que clamar. O nosso coração tem que estar limpo. O nosso coração tem que estar revigorante da presença do Pai. Entendeu? Meus irmãos, tem muita coisa, nós precisamos nos abastecer da palavra de Deus. O abastecimento da palavra de Deus provoca a fé. A fé nos traz a santidade. E a santidade nos traz o poder de Deus sobre as nossas vidas. Entenderam? Parece loucura? Parece sim. Mas não é não. Diz que o evangelho é loucura para os homens, né? O evangelho de Deus é loucura para os homens.
Mas fica firme, nosso Senhor está voltando. Vamos ler então 1 Coríntios 15, entendeu? Ungindo todos os umbrais, uma família tem que estar à frente desse batalhão da nossa, exatamente isso. 15 de 1 Coríntios, vamos ler. Também sobre a ressurreição, quero que você preste bastante atenção. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha isso aqui, ó. Você é salvo? Você tem que reter aquilo que é pregado. Você tem que reter aquilo que está escrito na palavra. E se não é que crestes em vão, quer dizer, creu, mas não confia. Lembra do que eu falei antes de ontem? É aquele povo que escuta, conhece, mas não confia. É o que Paulo está falando aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está falando para eles, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu recebi de Deus. É o mesmo caso aqui que nós estamos fazendo aqui. É o caso que você faz com o teu irmão. É o caso que você fala com a tua vizinha. Você compartilha aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem ouvido. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não está falando dele, ele está falando segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Nesse tempo aqui, claro. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu, lembra? Quando ele estava indo matar os cristãos e o sol, a luz aparece para ele, que ele fica cego, tá lembrado disso? Me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo estava sendo abortado já. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele não se achava digno. Eu acredito, irmãos, que na cabeça de Paulo, porque é o seguinte, Deus perdoa, sim, Deus perdoa, mas a lembrança fica na cabeça da pessoa. Eu acredito Paulo lembrando de tudo que ele fez. Eu fico pensando Paulo lembrando do apedrejamento de Estevão, porque ele ficou com as roupas de Estevão no colo dele. Eu fico imaginando a tortura que isso não era na cabeça de Paulo também, porque ele foi perdoado, sim, mas a mente dele não deu amnésia, entendeu? Deus não deixa a mente com amnésia. E Deus permite para que a pessoa saiba de onde ela veio. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Então ele era o que ele era o apóstolo dos gentios. E a sua graça não foi vã com ele. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Porque os outros iam pregar para os judeus. Ele não, ele foi, irmãos, vamos combinar, ele foi catar minhoca com como é que diz? Como é que eu posso dizer? Ele foi cavucar a terra com uma enxada, sabe? Uma terra dura, com uma enxada que era muito difícil de amolecer aquela terra. Foi isso que Paulo passou. Você quer ver o que ele vai falar aqui na frente? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele sofreu muito, muito. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, os apóstolos,
Assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Lembra que não me lembro, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, estão lembrados disso? E os judeus que estavam esparramados pelo mundo, tinha muito saduceu que não acreditava na ressurreição. Então ele está perguntando, alguns dentre vós que não acreditam na ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Tá entendendo? Então quer dizer, para que eu vou crer? Se não ressuscita, para que eu vou crer? E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Era uma guerra, era um embate, era um combate. Paulo sofreu muito, porque ele tinha os gentios que ele pregava, mas ele tinha os judeus que atrapalhavam. E os judeus vinham com as histórias judaicas, as fábulas judaicas e a maneira como eles viviam. E ali estragava muita coisa do que Paulo falava. Então ele está aqui como que falando como um desabafo. Olha aqui. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então eles estavam num embate. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Não vale de nada. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por isso, Jesus ressuscitou nas festas das primícias. Ele é a primícia do que dorme. Tá vendo? Sobre festa judaica. Jesus cumpriu Páscoa, pães ázimos e primícias. Ele é a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o segundo Adão, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando que vai ser essa vinda que Paulo está falando aqui? Na festa das trombetas. Não é a segunda vinda, é a vinda do chamamento que a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os vivos. Quer ver? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Quando será isso? Quando a sétima trombeta do Apocalipse tocar, anunciando que os reinos de Deus passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Está lá em Apocalipse. Boa noite, Susan. Porque convém que reine até que haja posto a todos os iníquos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas.
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que coisa tremenda, né? Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Olha isso aqui. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção. Isso daqui, Paulo estava citando algo que era feito numa cidade perto de Corinto. A cidade se chama Eleusis. Eles se batizavam pelos mortos, para que os mortos tivessem uma vida próspera além da morte. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, com a palavra de Deus, porque batizar pelos mortos é pecado. Porque morreu o homem, perece os seus pensamentos. Tudo que ele tinha que fazer em vida. Mas ele está citando o que esses eleusis faziam nessa cidade. Era uma seita. E os coríntios, eles eram muito achegados em tudo que era pagão. Porque eles saíram do paganismo. E eles eram doidinhos para voltar para o paganismo. E Paulo pode ver que são 2 cartas de Coríntio. Acho que não teve lugar que Paulo mais ficou desesperado da vida que nem os coríntios. Olha aqui, ó. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso, lembra que eu falei que Paulo apanhou muito? Paulo, ele, como é que diz, a machadinha dele era pobre praticamente para poder perfurar esses lugares. Era muito difícil. Eram pedregais que Paulo pregou a palavra. Eram pedregais, não era fácil. Coríntio era um lugar desse. Em Éfeso, ele quase foi morto em Éfeso. Aqui, ó. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Foi o pior lugar para Paulo. Ele foi quase morto, foi deixado já quase sem vida fora de Éfeso por causa da Diana dos Efésios. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você deve se dar com pessoas, meu irmão, que pensam como você. Escuta o que eu estou te falando. Você não pode se dar com gente que quer te levar para baixo. Você não pode se dar com pessoas que querem tirar a tua paz. Você não pode se dar com pessoas que elas gostam de cutucar a tua vida para ver você ficar nervoso, perder a tua paciência. Não, nós não estamos em tempo disso. O nosso tempo é de caminhar com aqueles que com coração sincero estão buscando ao Senhor, para fazer com que as suas vidas sejam limpas pelo poder da palavra. Você está me entendendo? Presta atenção, irmãos. Eu tenho um monte de gente aí que anda me procurando. Eu não respondo. Sabe por quê? Porque eu já sei quem são. Eu já sei que tipo de gente é. Eu não respondo. Não quero conversa. Pode ficar aí, que minha página está aberta agora, né? Pode até ficar aí. Mas eu não respondo. Porque eu sei o que é. Eu gosto de procurar confusão. Gostam de fazer, de perturbar. Tá entendendo? De ficar fazendo leve trás. De ficar fazendo coisas que não tem tempo mais para isso. O nosso tempo agora é de caminhar para frente. O nosso tempo agora é de olhar para a palavra de Deus e caminhar. Então o que eu faço? Não respondo. Não quero saber. Não quero. Por quê? Porque não anda em sintonia com aquilo que eu penso. Não anda em sintonia com aquilo que Deus mandou fazer.
Então eu tenho ao meu redor, graças a Deus, pessoas que estão buscando a Deus de coração, que estão limpando as suas vestes pelo sangue do Cordeiro, estão caminhando juntos para a vida eterna. Tá entendendo? Presta atenção. Olha aqui, ó. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Por que ele disse para vergonha vossa? Porque os coríntios, eles eram dúbios. Eles ficavam pulando de um pensamento para o outro. Eles não se firmavam na palavra. Olha aqui como a Edna colocou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus falou para Paulo, né? Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenderam? Ele foi um homem que, o que ele fez de coração, ele fez achando que era para Deus. E agora Jesus se apresenta para ele porque ele era uma pedra fina para ser lapidada, para exatamente como foi com os coríntios, uma terra dura, uma terra de pedra. E ele ali com a machadinha da palavra batia, batia, batia. Tanto que você vê as cartas de Coríntios, ele praticamente ele implora, ele chora para que eles se convertam realmente. Ó, que vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? É aquele que tem visão da águia, entendeu? Aquele que tem visão, aliás, visão da águia não, visão da galinha. Olha para baixo. Tudo ele acha que é como nós imaginamos. O reino de Deus não é como nós pensamos. O reino de Deus não é a nossa vida aqui. Não é a visão nossa. O reino de Deus é a visão da águia. Não é a visão da galinha não, meu irmão. Presta atenção. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Que ele está dizendo o seguinte, se a semente que foi lançada no solo não morrer, não nasce uma nova. Tá entendendo? Se a semente que é lançada na terra, ela não morre, ela não germina. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Meu irmão, em Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas que estão para nós, são para nós, elas estão relatadas na Bíblia. Mas aquilo que não é para nós, pertence a Deus. Então, como que vai ser o meu corpo glorificado? Eu não sei. Eu sei que vai ser um corpo lindo, mas eu não sei como vai acontecer. Isso é um problema de Deus. Eu tenho que confiar no que Ele prometeu para mim. Eu tenho que morrer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a minha missão aqui agora. Não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Não são mais as minhas vontades que vivem, mas são as vontades do Pai que me criou que estão em mim. O meu coração tem que estar aberto para morrer para esse mundo e viver para Cristo. Aqui ainda na terra. Quanto à glorificação do corpo, eu não sei como vai ser, mas eu posso te dizer, deve ser uma coisa linda. Entendeu? Nem toda carne é a mesma carne. Presta atenção nisso. Mas uma carne é a carne de homens, e outra a carne de animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Tem uma passagem lá no Gênesis, não lembro agora, se está no livro dos Justos, que diz que Sodoma e Gomorra tinha relação com outros tipos de carne. É isso aqui. É isso aqui. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Presta atenção. Presta atenção.
Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, quer dizer desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, presta atenção, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, que é Jesus, o segundo Adão, é o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Presta atenção, lembra? Lá em Efésios ele diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Tá lembrado disso? Aqui ele está dizendo, carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Por isso a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra a herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmãos, a nossa geração, nós podemos agora dizer isso com certeza. A nossa geração aqui, eu tô velhinha, né? Mas ainda faço parte dessa geração, ainda não cheguei nos 70 anos, né? A nossa geração, muitos de nós não vão dormir. Muitos de nós seremos transformados. Você está preparado para isso? Todo dia eu peço para o Senhor, Senhor, prepara para eu sentir. Eu quero sentir. Eu quero sentir como vai ser maravilhoso poder você sentir a transformação do teu corpo. Você, num abrir e fechar de olhos, você olhar para você e você está completamente diferente. Você está com 30 anos de idade, porque essa é a média do que vai estar no céu. 30 anos de idade, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de ferida no corpo, sem nenhuma ruga. Todos perfeitos, glorificados. Você já parou para pensar que você vai ter esse privilégio que Paulo não teve? Paulo via, mas ele precisou dormir antes. Paulo precisou dormir degolado antes, mas ele viu. Não se esqueça que Paulo, ele aprendeu com o próprio Cristo. Paulo aprendeu com o próprio Jesus. Jesus ensinou coisas para ele que ele dizia que ele não podia contar. Entendeu? E ele deve ter visto os corpos glorificados. Vai, Suzana, teus corpos vai ficar perfeito, minha irmã. Vai ficar perfeito, você não tem noção. A alma não vai ter dor, o corpo vai estar lindo, maravilhoso, minha irmã. Você vai estar linda, maravilhosa, com o seu corpo glorificado. Entendeu? Mas você precisa buscar, você precisa confiar, você precisa saber que Jesus, ele quer que você se lance a ele de todo o teu coração. Entendeu? Não se preocupa, minha irmã. Não se preocupa. Tua preocupação é amar a Cristo acima de todas as coisas.
Amar a Cristo acima de qualquer coisa, acima da tua própria vida. Essa é a tua missão. Deixa que o resto, quando você abrir e fechar o olho, você escutar a trombeta soar, você abrir, fechar o olho e abrir, você já vai ver a Susan de 30 anos, linda, maravilhosa, sem nenhum resquício no seu corpo. Exatamente, as marcas dele, né? Ele vai aparecer com as marcas dele. Porque as marcas dele foi para nos salvar, né? As marcas dele foram feitas para nos salvar. A única coisa que vai ter no céu feita por mão de homem são as marcas de Jesus. Entendeu? A única coisa feita por mão de homem no céu vão ser as marcas de Jesus. Na nova terra, né? Na nova terra. Mas é o reino dos céus que vai descer, né? No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Que trombeta é essa? Não é a trombeta do Apocalipse, não. É a trombeta da festa das trombetas. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Exatamente, ele disse, o meu reino está dentro de vocês, exatamente. Incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Sem a lei, meu irmão, você não sabe que você pecou. Nós sabemos que pecamos porque tem a lei de Deus. Por isso ela está aí. Ela mostra para nós o caminho para a graça, entendeu? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, viu, Susan? Firme e constante, minha irmã. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que o nosso Pai tem preparado para os seus filhos, nem olhos viram, nem mente pode imaginar. A glória da primeira casa será melhor que a da segunda casa. Exatamente isso. Irmãos, está muito claro, né? Está muito claro o que o Senhor vai fazer conosco. Está muito claro o que Ele quer de nós. Ele quer somente isso aqui, ó. Sede firmes e constantes. Mantenha sua mente firme na palavra. Mantenha o seu coração firme na cruz de Jesus. Mantenha sua fé em dia. Mantenha a santidade. Sempre abundantes na obra do Senhor. Tá triste? Glorifica a Deus. Tá alegre? Canta louvores. Tá entendendo? Tá amargurado? Senhor, a tua alegria é a minha força. Eu tô amargurada de espírito, sim, mas eu tenho a alegria do Senhor na minha vida e eu confio que o Senhor vai me ajudar. É fé, irmãos, é fé. É um teste se amamos Ele mesmo na doença. Exatamente isso. Exatamente isso. Meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor. Nós estamos muito próximo da vinda do nosso Senhor. Não é tempo de brincar. É tempo de avançar em fé e graça. É tempo de estar com as nossas vidas em ordem. Eu, como eu disse, não acredito que Jesus venha agora nesse ano. Mas é bom a gente se preparar. A gente nunca sabe. Muitos irmãos sonhando, né? Como eu disse, eu não acredito que seja agora. Mas a gente não sabe. Então eu estou me preparando, eu estou buscando a Deus de todo o meu coração. Sabe, nós temos que fazer um concerto conosco mesmo. Porque a salvação não é por atacado.
Você não vai salvar ninguém e nem ninguém vai te salvar. O único que vai salvar todos é o sacrifício de Jesus de Nazaré. Que você possa colocar a tua vida no altar nessa noite, que você possa fazer um concerto com Cristo, sabendo que Jesus está voltando. E nós não temos mais muito tempo para brincar. Nós não temos mais muito tempo para ficar perturbando a vida dos outros. Nós não temos mais muito tempo para ficar cutucando os outros. Tá? Não temos, não é tempo disso. É tempo de olhar para o alto. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nós estarmos limpando as vestes para entrar no reino dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus que cuida dos Teus filhos. Tu és um Deus que nos dá a capacidade de estarmos diante da Tua presença. O Senhor nos capacita para nós estarmos ouvindo a Tua palavra, nós estarmos, Senhor, meditando na Tua palavra, nós estarmos, Senhor, compartilhando a Tua palavra com aqueles irmãos que com coração sincero também estão como nós, para Te servir, Te amar. Senhor, eu Te peço, prepara as nossas vidas. Nós não sabemos se será esse ano, se será o ano que vem ou no outro, mas nós sabemos que nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o que vai acontecer. A terra já está começando a clamar, a terra está começando a gritar pela volta de Jesus. E nós não sabemos se a terra debaixo dos nossos pés vai continuar debaixo dos nossos pés. Eu sei que o Senhor vai nos guardar de uma forma ou de outra, mas vão ter muitas coisas para acontecer. E se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, nós não vamos conseguir passar. E esse revestimento vem através de duas colunas, da fé e da santidade. E eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor nos cubra debaixo do Teu sangue, que o Senhor, Pai, dê entendimento para as nossas vidas, Senhor, que o Senhor seja conosco, faça-nos ficar firmes nas pisadas do Mestre. Pai, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, livra-eles do mal. Sê com todos os que estão no caderninho, aqueles que não estão no caderninho. O Senhor sabe, hoje eu estou com a minha voz meio ruim, eu não vou falar o nome de todo mundo. Mas, Senhor, Tu sabes quem está lá, quem não está. Tu sabes aqueles que precisam, daqueles que estão buscando a Ti, para que possam ser mais semelhantes a Jesus. Senhor, eu Te peço, no nome honrado do Teu Filho, dá-nos capacidade para avançarmos em fé e graça e não negarmos o Teu nome, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, nós vamos estar firmes nas vestes de Jesus. Não vamos largar as vestes do Mestre. Pode ser o tufão, o furacão, a água que leva embora, tudo leva embora, mas que fique Jesus nas nossas vidas. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, dá-nos capacidade para que, se necessário for, nós morramos por amor do Teu nome. Nos ajuda, Pai, a vencer, eu Te peço. No nome de Jesus, nos ajuda a vencer. Sê conosco, Senhor, livra-nos do mal, protege o Teu povo, protege a nossa nação em nome de Jesus. Protege a nossa nação em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes que o Brasil está nas mãos de satânicos, nas mãos de perversos. Mas tem um povo que clama o Teu nome, tem um povo que está clamando a Ti, que está colocando o joelho no chão pela nação brasileira. E eu Te peço nesse momento,
Olha por nós dentro da nação brasileira. Olha pelo teu povo que precisa acordar, que vão acordar daqui uns dias, porque as coisas vão ficar terrivelmente tremendas. As coisas vão ficar muito ruins. E esse povo vai acordar nessa hora. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sustenta aqueles que vão herdar a vida eterna. Sustenta no Senhor debaixo das tuas asas. Guarda no Senhor na terra arrasada, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, da visão da águia. Da visão da águia. Porque o Brasil vai entrar, já entrou, mas os juízos sobre a nação vão piorar muito, muito. Mas nós confiamos no Senhor, que nós vamos, debaixo das tuas asas, estaremos seguros. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos por aquele que morreu por nós, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Não esmoreça a tua fé. Prossegue firme, abundantes na obra do Senhor. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Amém.